Começar, eu nem me apresentei para eles ainda. Não, o que eu posso falar é que, assim, primeiro, me apresentar para vocês, né? Eu faço parte também da equipe do Pedagógico. Meu nome é Matheus. E hoje a gente preparou esse segundo workshop, né? Na verdade, vai ser, acho que algo mais simples do que o primeiro, porque a nossa ideia é mesmo conversar com vocês, ouvir possíveis dúvidas e dividir experiências que nós tivemos ano passado, né? Eu, o AD e a Débora, a gente foi tutor, a gente participou do projeto piloto, então a nossa ideia é contar coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que a gente imagina que possa acontecer com vocês esse ano também, e as soluções que a gente encontrou ou não, né, no ano passado. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi contar dos nossos alunos, né? Eu vou falar um pouco da aluna que foi minha dupla, o AD vai falar, a Débora vai falar também, e depois a gente vai falar com vocês possíveis pontos que a gente pensa assim, pode dar problema, né? Que vocês podem enfrentar, e aí a gente abre para dúvidas, e a ideia é vocês participarem mesmo, podem ficar bem à vontade. Inclusive, se quiserem, acho que interromper também, enquanto a gente está falando, é para ser algo bem dinâmico mesmo. Acho que eu vou falar, então, da Melissa, e aí depois eu passo para vocês. Bom, o ano passado eu comecei com uma outra aluna, na verdade, e aí eu já tenho um problema para contar para vocês, que é que essa aluna parou de me responder. Primeiro ela não queria fazer vídeo, depois ela não queria fazer ligação, e depois ela só sumiu. E aí eu conversei com o pessoal, e a gente não conseguiu mais contato com ela mesmo. Acho que isso é um problema, né, que pode acontecer de fato. Acho que o Lucas também, o Lucas que acompanhava bastante esses problemas. E, e aí eu fiquei sem aluna, e a Melissa, que era uma outra aluna, ela estava sem tutor, porque teve, acho que, um problema com o tutor no projeto também, que precisou sair. E aí a gente começou, então, um pouquinho atrasado, acho que a gente começou umas 2 ou 3 semanas atrasado, e a Melissa, ela era muito tímida, né? Então, no começo, eu também sou um pouco tímido, mas a Melissa, ela tinha assim bastante dificuldade no começo para se abrir mesmo, para conversar. Tudo ela falava, poxa, essa pergunta é muito difícil, nunca pensei nisso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente queria destacar com vocês hoje é a importância do ciclo de autoconhecimento. Ele é muito rico mesmo, assim, principalmente a parte do Ikigai, né? Quando vocês vão fazer esses exercícios junto com eles. E a gente fez tanto o Ikigai quanto o questionário do MBTI, né? E a gente percebeu, assim, a Melissa foi se descobrindo mesmo ao longo do ciclo de autoconhecimento. Ela tinha uma ideia muito pronta de profissão, que eu até vou comentar com vocês, que é bem legal. E aí, ao longo do programa, ela foi percebendo que talvez ela não tivesse tão certa assim, ou que talvez ela não tivesse tanta certeza do que ela queria. Mas no ciclo de autoconhecimento, a experiência que eu queria trazer para vocês é que vão ter alunos muito diversos. Alguns vão ser mais falantes, outros vão ser menos falantes. E no meu caso, que era uma aluna menos falante, a abordagem que eu tive foi sempre deixar ela muito à vontade, não forçar nada que deixasse ela desconfortável ali, e também construir junto com ela, né? Então, tinham questões que ela falava, poxa, não sei. Eu até trouxe algumas das anotações que eu tinha com ela aqui.
E aí, ela, por exemplo, eu falava, o que você gosta no seu bairro, no seu país, que é uma das questões que a gente tem no ciclo de autoconhecimento lá. Ela falava, não sei. Não sei o que eu gosto no meu bairro, não sei o que eu gosto no meu país. E uma resposta que ela sempre dava. Tipo, nunca pensei nisso. Nunca pensei no que eu gosto ou no que eu não gosto. Então, acho que esse é um primeiro ponto bem importante. Deixar eles à vontade e respeitar, né, essa falta de saber, vamos dizer assim, mas na verdade é uma falta de reflexão, que são questões que possivelmente eles nunca pensaram sobre, né? E o segundo ponto que eu queria falar da Melissa, que eu falei que é legal, é que ela queria ser perita criminal. E ela pesquisou muito sobre isso e ela descobriu que uma das formas dela ser perita criminal era ela cursar química. Então, ela queria cursar química, esse é o curso que ela sempre quis fazer, mas ela queria cursar química para chegar na perícia criminal, que era algo bem curioso, né? E aí, o que eu queria também passar para vocês é que, embora ela já tivesse algo muito formado, a gente discutiu várias vezes. E chegou um certo momento que eu senti que ela falou, pô, será que eu quero mesmo? Parece que tem muita coisa legal, parece que tem muitas outras profissões que eu não conheço. Mas a coisa que mais motivou ela, e aí foi bem, acho que isso o Aluno ao Cubo trouxe de muito rico para ela, foi ela conhecer uma pessoa que fazia química. Através da rede de contato do Aluno ao Cubo, a gente conversou com uma amiga do Lucas, né, que fazia Unesp. Foi muito legal com ela, ela adorou a conversa, e a partir disso a gente conseguiu mesmo ir muito longe nas nossas conversas e nessas reflexões que ela fazia, né? E para terminar, acho que a minha fala sobre a Melissa, a gente, no final, a gente chegou à conclusão que ela não ia prestar vestibular ano passado. Ela fez o Enem como treineira, mas ela acabou decidindo prestar esse ano de novo. Eu conversei com ela a última vez, ela estava para entrar num cursinho. Então, acho que nesse primeiro momento trazer para vocês que são pessoas muito diversas, mas eles são muito abertos. Assim, no meu caso, a Melissa foi muito aberta a aprender, a ouvir, né? A tentar desenvolver coisas que ela não fazia. Até uma das coisas que eu esqueci de comentar, a gente fez um questionário com eles, né? Que eles tinham aquele questionário socioemocional, que eles tinham que dar notas, né? Que vocês vão ver no material depois também. E esse foi o mais difícil, assim. Ela não sabia da nota, ela ficou desesperada, falou assim, vou pensar e tal. Mas esse incômodo, às vezes, que gera para eles o aluno ao cubo, eu acho bem rico e bem importante também, né? E aí algumas questões práticas, que eu acho que o AD e a Débora vão falar também, é que no meu caso funcionou muito uma flexibilidade com ela, né? Então teve semanas que ela estava com muita coisa, que ela tinha outros compromissos, e aí a gente ia adaptando. Às vezes a gente fazia 2 encontros condensados, né, num encontro só. Até porque a gente começou atrasado também. Então a gente estava sempre correndo atrás do prejuízo para terminar no prazo que a gente tinha como objetivo, né? Acho que essa sensibilidade vocês vão ter olhando o material e olhando a dinâmica que vocês vão ter com o tutorando de vocês também. Outra coisa também que eu queria reforçar é o caderno de viagens, que vai ser no primeiro encontro que vocês vão ter com eles. O caderno de viagens, ele foi muito importante, acho que até o AD e a Débora vão poder falar também, para eles, essa coisa de pensar sobre eles mesmos, né? Que eu acho que, no caso da Melissa, ela nunca tinha feito. Então, acho que reforçar essa, essa atividade com eles, porque ela vai ser bem legal também.
falei bastante, vou passar para a Dei e para a Débora, mas eu fico feliz de falar da Melissa porque eu adorava ela, então eu espero que vocês tenham esse mesmo sentimento pelo aluno no final. Fala, Dei. Ok. Oi, gente. Tudo bem? Eu estava na última reunião com vocês, né, no último workshop. Ah, Meu nome é Ed Quesley, mas vocês podem me chamar de AD. A minha tutoranda foi a Giovana. Ela, assim, eu cheguei com bastante expectativa, bem animado, falando, nossa senhora, vou fazer um monte de slide, mostrar tudo com ela, a gente vai ficar conversando horas, assim. E, na verdade, não rolou muito isso, porque ela trabalhava e estudava. Então, o tempo que a gente tinha para conversar era bem pouquinho. Acabava que ela não conseguia dar tanta atenção pro projeto. Ela estava também no terceiro ano, então as coisas estavam correndo, tinha bastante prova. Teve uma semana mesmo que eu nem consegui entrar em contato com ela por conta disso, por conta da semana de prova dela. Mas é uma coisa que fica assim, que eu acho que é legal a gente salientar com vocês. Espero que vocês estejam todos animados e com vontade de conversar com os alunos, né? A gente chega com essa vontade, mas às vezes o aluno está passando por umas coisas que a gente não sabe e que talvez eles estejam passando por muita coisa. E no final das contas a gente tem que entender isso também, né? Não é algo contra a gente, é que tipo, nossa, queria tanto que desse certo fazer isso, aquilo que eu imaginei, e às vezes não dá. É muito da sensibilidade de você ter, de você encontrar o aluno a primeira vez, conversar e entendendo com o tempo, ao longo das tutorias, o que esse aluno está passando, o que está acontecendo ali, qual é a atenção que você tem que dar para ele, como você tem que adaptar os encontros, né? Então eu cheguei bem animado, e aí no final nem rolou da gente fazer, por exemplo, uma videochamada, que era a ideia principal, é que a gente consiga fazer pelo menos videochamada com os alunos, que é uma troca mais significativa, né? Que nem está sendo aqui agora. É melhor que mandar um áudio ou mandar uma mensagem de texto. Essa troca aqui é muito melhor do que isso, né? Aqui já é meio impessoal, porque a gente não está vendo todo mundo, a gente não está na mesma sala. Mas é melhor do que fosse um áudio do WhatsApp. E no final não rolou, acabou não rolando por conta dessa indisponibilidade. Então eu mandei mensagem, ela ficava uma semana sem responder, e aí eu tinha que ir atrás do pessoal do Aluno ao Cubo para conversar com ela, ou também mandar mensagem e a gente tentar junto trazer ela de volta. E foi isso, acho que nas 2 primeiras semanas, então a gente também acabou atrasando o projeto, acabou atrasando os encontros. Só que depois começou a rolar mais quando eu adaptei a rotina dela. Então eu desisti dos encontros por vídeo mesmo, tentei fazer por áudio. Então a gente marcou um horário, eu acho importante isso. Tentar priorizar o vídeo, mas se não der certo, dependendo de como for a sua relação com o aluno e do que ele estiver passando no momento, pelo menos fazer por áudio, sabe? Pelo menos fazer por áudio ou tornar os encontros quinzenais, que foi uma das opções que algumas pessoas encontraram. Que no meu caso não funcionou também nem os encontros quinzenais. Eu marcava com ela, tentava marcar alguma coisa por vídeo e não conseguia. Então acabei fazendo por áudio mesmo e por mensagem. E aí é muito mais difícil, é bem complicado de você saber se a pessoa está entendendo, se ela está realmente absorvendo aquilo, se você está conseguindo tocar realmente na questão com ela. Mas, assim, só o apoio que você está dando, só as informações que você está dando já é algo, sabe? Então, eu fui fazendo esses encontros, eu adaptei os encontros, o material para mandar as mensagens para ela, então comecei com áudios assim, falando mais ou menos o que era a dinâmica daquele dia, o que a gente ia conversar pelas mensagens, e aí mandava umas perguntas para ela, pedia para ela responder, ia comentando as respostas dela, né? E aí dentro dessas respostas eu conversava um pouquinho com ela, então por exemplo, vão ter perguntas sobre a questão do que ela gosta no bairro, do que ela gosta na cidade, no país. E aí ela falou que gostava muito dos amigos, que eles moravam perto. Então eu já peguei isso para entender como era essa relação dela com os amigos. E aí você vai pescando essas coisinhas e vai se conectando com o aluno. No caso, no final do curso, como acabou atrasando demais as coisas,
eu tive que optar por outro formato, né? A gente fez essa parte por textos, mas no final do curso, do curso não, das tutorias, foi chegando uma parte mais prática, que são o segundo e o terceiro encontro. São partes mais práticas, né? Que é realmente começar a falar de profissão, de curso, falar de como funciona o Enem. Então, são mais informações, assim, que você tira dúvida dos alunos. Então, o que, que eu fiz? Eu gravei uns videozinhos, como se fossem umas videoaulas bem curtinhas, mandei para ela e falei, ó, isso aqui é sobre tal coisa, sobre o Enem, como funciona, dá uma olhadinha, se você tiver dúvida, vamos conversar um pouquinho sobre o que é e tal. E aí a gente foi estabelecendo a nossa relação a partir daí, e eu fui conseguindo adaptar o material dessa forma. Então, vão ser. Cada aluno realmente vai ter um perfil assim. E vocês vão vendo com o tempo qual é a melhor forma de conseguir adaptar as coisas que vocês querem conversar com eles, que é pedido no material, para realmente conseguir atingir o aluno. E aí, assim, eu achei que não estava dando tanto certo, né? Porque, enfim, mensagens que eu falei, você não consegue saber se a pessoa está realmente absorvendo a mensagem. Só que no final da tutoria, que a gente conversou, eu continuo conversando com ela, tentando saber. Ela queria bastante coisa, ela tinha bastante indecisão no que ela queria, então ela queria filosofia, medicina, sociologia e comissária de bordo. Então, tipo, coisas que não tem muito a ver, sabe? Só filosofia e sociologia, que era uma área parecida assim, mas de resto era bem diferente. E aí a gente foi conversando e soldando isso para ver, para entender o porquê ela gostava dessas coisas, o que ela esperava, é, seguindo na carreira de cada uma dessas coisas, quais eram as diversidades que ela podia encontrar, quais ela poderia falar, ok, isso pode acontecer e tá tudo bem, mesmo que não seja algo tão legal, eu consigo lidar com isso, isso daqui não, eu não gosto, não vou, não quero. E aí a gente foi conversando com isso e no final ela decidiu realmente optar por comissária de bordo. Eu também conversei muito com ela sobre a relação dela com os pais, porque eu queria saber se ela tinha esse apoio dentro de casa, né? E aí ela me falou sobre essa questão de que os pais dela apoiavam ela a fazer um curso superior, a fazer um curso, mas que como ela tinha essa indecisão, eles ficavam muito, mas você ainda não decidiu, você não sabe o que você quer. E aí, né, porque eu tô contando isso, as mensagens pareciam que não chegavam nela. Mas no final da tutoria ela falou: Olha, eu agradeço muito porque o apoio que você me deu me mostrou que eu consigo ser capaz de escolher algo e fazer esse algo. Então, só o apoio que vocês vão dar para o aluno já é alguma coisa que talvez eles não tenham. Já é alguma coisa que seja importante, seja aquilo que vai virar uma chavezinha dentro da cabeça deles, sabe? Então, assim, acho que é principalmente essa questão, porque desanima um pouco quando você idealiza o seu tutorando, você idealiza como vai ser os encontros e acaba sendo um pouco diferente, pode acabar desanimando um pouquinho, mas o apoio que vocês vão dar, independente da forma que seja, né, quando vocês sentirem como vai ser a relação, vai ser muito importante, sabe? Vai ser muito importante. Mas eu acho que é isso, gente. Acho que por mim é isso, do que nas partes principais. Os alunos realmente são muito diferentes, as experiências são bem diferentes, mas são muito enriquecedoras, tanto para você quanto para ele. Vocês vão aprender bastante também, tá? E acho que é isso, hein? Até agora pode contar um pouquinho também de como foi a tutoria dela. Oi, gente. Acho que ainda não me apresentei para vocês. Eu sou a Débora. Eu era tutora ano passado, que nem os meninos, e esse ano eu faço parte do pedagógico com eles. E eu vou contar um pouquinho. A minha tutoranda era a Ana, e meio parecido com o Matheus no começo, assim, a Ana era muito, muito, muito introspectiva. Então, uma coisa que eu senti é que aproveitem o ciclo de autoconhecimento para tentar criar um pouquinho essa ligação com o tutorando. Eu acho que é um ciclo muito rico, porque a gente faz muitas perguntas, tanto pessoais quanto meio que do acadêmico, do que eles gostam, para realmente conhecer. E acaba sendo um momento que a gente consegue aproveitar para criar um pouquinho essas conexões com eles. Então, eu lembro que era muito difícil tirar respostas dela, então, sei lá, eu perguntava, qual que é a sua matéria preferida? Aí ela falava, sei lá, matemática. Aí eu, por quê?
porque é legal, ou não sei, porque sim, enfim. Então tinha umas respostas assim que você ficava tipo, meu Deus, como que eu vou fazer esse encontro durar e conseguir tirar as respostas sem parecer um interrogatório? Então, às vezes, a gente tem que ir mudando. Então, coisas que eu achei que funcionaram e dependendo pode funcionar para vocês. Eu gostava de levar exemplos da minha vida para ela. Então, não sei, eu falava, porque, sei lá, minha matéria preferida era matemática, porque eu gostava dos números, gostava dos professores. Eu acho que eu gostava da lógica por trás e do desafio, não sei o quê. E aí eu senti que essas coisinhas meio que faziam ela ir se abrindo um pouco também. E entendendo que a resposta não precisa ser só, às vezes, porque sim ou porque não. Eu consigo pensar o porquê que eu gosto disso, o porquê que eu não gosto. Então, às vezes, levar exemplos vai ajudar um pouco a criar essa relação também, porque deixa de ser uma coisa só, tipo, você, pessoa que tá perguntando as coisas para ela, como você, pessoa que tá talvez trocando experiências, falando um pouco da sua vida, ela conta um pouco da dela e vai criando uma ligação. Mas ainda assim foi bem difícil e as respostas eram difíceis de vir e a gente vai se esforçando, você vai mudando. Então, eu acho que é muito isso da adaptação que os meninos falaram. Às vezes, um encontro que você fala, nossa, esse aqui vai durar um monte, porque tem muita coisa para falar. Gente, passava 10 minutos, eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui agora? Porque eu ficava, sabe aquele silênciozinho constrangedor? Às vezes rolava e você ficava tipo, meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? Então, coisas que me ajudaram também. Aproveitar esses encontros do começo do autoconhecimento para descobrir coisas que ela gosta como hobby. Então, a Ana gostava muito de super-heróis, quadrinhos, skate e, enfim, algumas coisas nesse sentido. E eu lembro que eu anotava isso, e aí eu lembrava de pesquisar durante a semana alguma coisa sobre esses assuntos para chegar no encontro e perguntar alguma coisa para ela, tipo, sei lá, ai, você viu que lançou não sei o que novo, ou ai, você viu que teve uma competição não sei o que de skate, para tentar aproximar um pouco e deixar a coisa um pouco mais pessoal, talvez. Então, são algumas coisas simples que tem como a gente fazer para tentar aproximar as pessoas, porque às vezes não é tão fácil criar essa ligação logo no começo, né? Quando a gente começa, a gente acha, tipo, vai ser super tranquilo, 2 encontros e já vou estar super próxima, trocando mensagens e a pessoa vai me responder. E às vezes não é assim, tem altos e baixos, a gente entende que a vida das pessoas também é corrida, a nossa também. E querendo ou não, é isso. Tem dias que você vai conseguir fazer a pessoa se abrir e tá ótimo. E vão ter encontros que você vai sair e vai falar, tipo, nossa, esse não foi tão bom. Como eu consigo melhorar pro próximo? E é super natural. Eu acho, principalmente nos primeiros, que você ainda tá conhecendo, entendendo como vai ser a coisa e como levar dali pra frente. Então, o ciclo de autoconhecimento, eu acho que ele é super importante para os alunos, porque muitas vezes são coisas que eles não pensam sobre eles mesmos, mas também eu acho que é super importante para a ligação de vocês com eles. É o começo, é onde a gente vai conseguir desenvolver um pouco disso e no final faz muita diferença, porque às vezes chega uma hora que eles já estão meio, vamos dizer assim, tipo, de saco cheio, vai, da mentoria e toda semana vira uma obrigação a mais para eles. Então, quanto mais leve a gente conseguir deixar as coisas, melhor. E, e é um ciclo, então vão ter dias que eles vão estar mais empolgados e gostar mais do assunto e vão querer participar mais. Vão ter assuntos que eles simplesmente já não vão sentir a importância do assunto, eu acho que é isso. Eu acho que a gente de fora consegue ver mais do que eles. O porquê entender o que eu gosto ou não é importante. Tipo, às vezes, para eles, na cabeça deles, às vezes é difícil entender que saber dos seus gostos e suas opiniões é importante na hora,
não só de escolher a profissão, mas para a vida mesmo. É muito importante a gente se conhecer. Então, às vezes eles não conseguem perceber isso, que realmente é importante e que é legal eles se conhecerem e fazerem esse exercício. Então, sempre que vocês conseguirem passar um pouquinho para eles no encontro de tipo, ó, é muito importante, tipo, isso aqui é muito legal você fazer, você entender, porque vai te dar uma visão melhor sobre você, você vai conseguir ter uma tomada de decisão melhor, enfim. Tentar passar um pouquinho do porquê aquele encontro é importante, porquê pensar naquelas coisas são importantes e não é só, sei lá, um monte de pergunta aleatória. E também no final, é muito legal quando a gente chega, que nem o Ade falou, e a gente sente que, de alguma forma, a gente conseguiu impactar a vida dessas pessoas. Mesmo que seja pouco, a gente não consegue ter uma noção muito grande, né? Mas no final, quando a gente vê a Ana hoje, ela tá fazendo FATEC, ela tá super feliz. E é muito legal saber que, talvez mesmo que pouco, um pouco do que a gente fez ano passado ajudou ela a tomar essa decisão de qual curso escolher e de estar feliz com o que ela escolheu. Então, é muito legal e também, principalmente, pelo menos eu senti muito, quando a gente começa a falar de faculdade e contar nossas experiências, nossa, foi um encontro que, assim, eu fiquei 1h30 conversando com a Ana e ela conversando de verdade comigo e perguntando, e empolgada. Foi um dia que a gente pegou para, tipo, tirar dúvidas sobre como é uma faculdade, como é a rotina, como é, tipo, a estrutura, sabe? Coisas bestas, tipo, ai, tem laboratório, tem armário, tem, sabe? Umas coisas muito que, assim, na nossa cabeça que vive isso, você fala, tipo, nossa, que coisa pequena, sabe? Mas para ela foi, tipo, talvez o encontro que ela tenha ficado mais empolgada, em que ela pôde, sabe, perguntar e tirar dúvidas e sentir que ela estava descobrindo um pouco de como eram as coisas e é muito legal. Então, quando a gente chega no final e vê essa evolução deles e vê essa empolgação e vê que de uma pessoa super introvertida você consegue no final tirar conversas e uma relação legal também, é muito bom. Então, eu acho que é isso. É uma experiência muito legal. Tentem aproveitar ao máximo e, se eu puder dar um conselho, aproveitem o ciclo de autoconhecimento para tentar fazer essa ligação, sabe? Essa conexão com o tutorando de vocês. Antes de passar para as dúvidas de vocês, só 2 pontos que eu lembrei aqui, que eu acho que é bem importantes, né? O AD e a Débora até podem confirmar depois, mas eu senti que eles estavam em um período de adaptação ano passado, porque teve a pandemia e esse período que eles tiveram aula remota, a volta estava sendo muito difícil. Eles não estavam conseguindo se organizar, eles não conseguiam ter rotina, eles ainda estavam se acostumando e tal. Eu imagino que esse ano isso vai ser atenuado, né? Porque eles já estão esse ano todo na escola. Mas eu não minimizaria o impacto desse período que eles passaram e que muitos deles, né, enfrentaram coisas sérias, né, por causa da pandemia também, que acho que é bem relevante, né. E uma segunda coisa, até que a Débora, acho que ela tangenciou isso, é a questão de quando a gente conversou sobre faculdade, as nossas experiências, né. Que é como a Débora falou, a gente constrói essa relação de confiança com eles no primeiro ciclo de autoconhecimento. Acho que isso é fundamental, assim. Mas quando a gente chegou na parte de falar sobre caminhos que eles iam seguir e os estudos, tinha muita coisa que ela não sabia. Por exemplo, ela ia prestar o Enem, mas ela não sabia que dava para ela prestar também a Unicamp. A USP ela já achava que era difícil demais e ela não ia tentar. Ou mesmo federal, ela não sabia para onde ela podia ir e tal. Permanência estudantil, né, que acho que foi uma coisa que o AD, principalmente, trabalhou para trazer para vocês no material, de falar com eles. Eu acho que isso é muito relevante e, além de todas essas questões de autoconhecimento
que são muito legais, eu acho que é uma grande contribuição mesmo que a gente pode fazer para eles, né? Dividir as nossas experiências e abrir horizontes para eles, que acho que sozinhos é muito difícil, né? A gente já passou por isso também, acho que todos vocês, acho que aqueles que passaram por escola pública sabem a dificuldade que é, né? Eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa também, Lucas? Você ficou quieto aí. Não, eu vou falar algumas coisas mais protocolares que eu acho importante dizer, que uma é que, bom, vocês vão começar com os alunos e, né, no começo ainda é comum que comece mais animados. Se tiver alguma fricção no sentido de parar de responder ou se desinteressar, o que a gente faz? Se parar de responder de todas as maneiras, né, mandar mensagem, espera um dia, que também todos eles também têm outras coisas para fazer, então acaba demorando. Mas o que a gente faz? Primeiro a gente tenta contatar nós, ou seja, outra pessoa chamando para ver se tem algum problema com o tutor, alguma coisa que não quer dizer para a pessoa tutora, né, no geral. Não conseguimos, a gente tenta falar com a diretora da escola para ver se tem algum problema com ela, né, porque daí já começa a virar uma coisa que preocupa, inclusive, se acontecer alguma coisa a gente não sabe, né. Hum, se a gente não consegue falar nem dessa maneira, a gente tenta realocar no começo, procurando né, algum tutor que tenha desistido, ou alguma aluna, uma pessoa tutora que tenha desistido, com alguma pessoa aluna que ficou sem tutor, né, para tentar realocar. Foi inclusive isso que aconteceu com o Matheus no começo do ano. Mas se não conseguir, né, se acabar no meio, é uma das coisas chatas que a gente tem que aceitar em algum grau, né? A gente da gestão do aluno vai tentar garantir ao máximo que isso não aconteça, tanto tentando mudar o material para que fique mais motivador para eles participarem, tanto para fazer com que mais a gente selecione melhor os alunos para que eles compareçam mais, mas imprevistos acontecem e eventualidades acontecem aos montes, ainda mais com bastante gente de vários contextos diferentes. Então, só para deixar isso claro, é isso que a gente faz, esse é o protocolo, mas em algum grau é também um risco, né? Por mais que a gente se esforce, teve vários não, a gente teve ano passado 21 duplas formadas e terminamos 12 duplas o final de todos os ciclos, né? A maioria a maioria dos problemas acontecem no primeiro ciclo, que é o ciclo de autoconhecimento, que é um ciclo mais longo, é um ciclo até um pouco introspectivo, assim, que é como eles perfeitamente descreveram, mas ele tem... A gente, né, reformulou ele em algum grau para tentar deixar ele mais dinâmico, mais participativo, mas em algum grau tem um limite para o que a gente pode fazer. E a gente pede tanta compreensão de vocês, quanto o esforço de tentar manter esses alunos. Mas é isso. Né, ano passado eu estava meio dos dois lados, assim, eu estava atento acompanhando os alunos, que é o que nós do Pedagógico vamos fazer com vocês, nós vamos acompanhá-los, perguntando se está tudo bem, enviando os formulários de avaliação tanto do ciclo quanto de cada encontro, para a gente tentar corrigir alguma coisa na hora, se tiver algum problema, e a gente lê efetivamente todas as respostas, quanto como tutor, né, eu fui tutor do Eduardo, e testando, acompanhando, no fundo, é o que está escrito em todos os encontros de autoconhecimento, que aquilo que está escrito lá é uma sugestão, o que vai fazer o ciclo é, de fato, vocês. Né? O aluno ao cubo, ele é de alunos para alunos com alunos. Então, a gente escreveu todo o material, mas é só um guia, né? Não é uma regra protocolar de estar lá. Beleza? Só queria dizer uma última coisa, que a gente tem marcado
a gente não sabe ainda a frequência, mas a gente tem marcado algumas conversas que vão ser basicamente o que a gente fez agora. Nós da gestão do pedagógico, com vocês tutores, para dividir experiências. Então, vão surgir muitos problemas ao longo dos ciclos, e não problemas, né? Quer dizer, sérios e não sérios, mas vão surgir muitas dúvidas, muitos embates, e eu acho que quanto mais vocês, entre vocês, conversarem e trocarem essas experiências, falando, o que você fez com o seu aluno? Não, eu fiz esse teste, que às vezes nem estava no material, mas pode ser que vocês gostem. Ou, meu aluno não respondia, eu tentei fazer isso. Essas trocas de experiências são realmente benéficas, né? A gente é um projeto com 1 ano de idade, então tem a maioria das coisas importantes a gente ainda não escreveu, a gente ainda não mapeou, mas o esforço é esse. Então, mais uma vez, parabéns, vai ser um trajeto bem legal. E é isso, esses são os recados. A gente vai estar aqui, nós do Pedagógico, mas também qualquer pessoa do Aluno ao Cubo vai estar aqui para responder suas dúvidas. E é isso, estamos juntos. Essa questão, passamos pelo que vocês passaram e estamos juntos. É isso, galera. Beleza, acho que a ideia agora é abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, comentários, que vocês se sentirem à vontade mesmo, e a gente está aberto para responder, discutir. Talvez a gente não tenha resposta também, mas a gente queria ter esse momento para falar com vocês. Então, o espaço está aberto. Oi, gente, vocês me ouvem, né? Tô ligando o vídeo só agora porque eu tô com o celular aqui, eu tenho que ficar aqui, tipo, com tendinite colocando ele. Mas, brigadão pelo workshop, ajudou muito mesmo e tirou várias dúvidas que, enfim, eu até ia perguntar ou nem tinha e vocês falaram. Foi super legal, vocês entraram em detalhes mesmo do que pode vir a acontecer, então acho que isso me ajudou bastante. Eu queria tirar uma dúvida mais prática, assim, de, por exemplo, se eu, sei lá, dou match com um tutorando, no geral, o que vocês recomendam fazer, assim, no começo? Do tipo, tentar já marcar um vídeo ou primeiro mandar um áudio? Como que foi, assim, pra vocês? Esse primeiro contato mesmo, assim, mais praticamente. Vou contar e depois, se vocês quiserem, vocês me complementam. Vou falar um pouquinho de como eu fiz ano passado e funcionou bem. O pessoal mandou pra gente uma tabelinha com as duplas, né? Os match já. Então, a gente, tutor, a gente já recebe quem vai ser o nome do nosso tutorando com o telefone dele. E aí, assim que autorizaram, assim, o pessoal do pedagógico falou, ó, podem entrar em contato. Acho que eu e meio que todo mundo, a gente foi. E o primeiro contato foi de uma mensagem mesmo de WhatsApp. Não foi um áudio, não foi nada, foi uma mensagem me apresentando, falando: oi, Ana, sou a Débora, sou do Aluno ao Cubo, sou tutoranda, tô super ansiosa, aí animada com essa experiência. E, assim, basicamente foi uma mensagem bem simples, assim. E aí ela me respondeu, e aí quando ela respondeu, aí sim eu marquei já um primeiro encontro pra gente se conhecer, tipo, na semana seguinte. Eu acho que eu mandei isso pra ela, era uma sexta ou sábado, alguma coisa assim, foi quando a gente recebeu. E na semana seguinte a gente já conversou e aí já foi direto por vídeo. Que aí foi tanto quando a gente se conheceu e se apresentou, quanto a gente já fez o primeiro ciclo. Então, quando vocês derem uma olhada no material, verem o primeiro ciclo, vocês vão ver que ele é bem de apresentação mesmo, para conhecer. Então, o primeiro encontro por vídeo foi assim, mas o primeiro contato eu fiz, tipo, por mensagem mesmo, de WhatsApp, uma coisa bem simples, e deixei para me apresentar mais, falar um pouquinho do projeto, tudo nesse primeiro encontro. Legal. Eu vou só falar rapidinho. Eu até fui olhar aqui qual tinha sido a primeira mensagem que eu mandei para ela. Eu fiz os dois. Eu mandei uma mensagem já dizendo, né, que eu era do projeto e tal, e eu mandei um áudio junto, que eu lembro que acho que era até a orientação mesmo ano passado, né? A gente, um áudio de no máximo 3 minutos, já me apresentando para ela. Aí eu já, assim, já tentei me aproximar dela falando, né, que eu também estudei escola pública,
o que eu tinha feito da vida, até acho que eu falei o que eu gostava, sei lá, sou palmeirense, gosto de tal coisa, sabe? Gosto de ver tal filme. E então, assim, algo mais descontraído mesmo. E a Melissa me respondeu também com áudio bem desse tempo, mais ou menos, e aí a gente já marcou um dia e a gente conseguiu fazer vídeo, que é como a Dê falou, talvez nem todo mundo consiga, mas é bem legal. Pode falar, Lucas. Não, pode falar que eu complemento com outra coisa que não é tão relacionada, mas é relacionada. Fala aí. Ok. Comigo também eu mandei primeiro, acho que mandei o áudio também de primeira, já me apresentando, falando um pouquinho de quem eu era e porque eu tava ali mandando mensagem, né? Porque estranho, do nada ali, chega. E aí também já fui conversando, falando também um pouquinho das coisas que eu gosto e já perguntando as coisas que tava tudo bem pra ela e que não tava bem, então também falando, ó, a gente vai passar por umas perguntas aqui durante o ciclo, então você não precisa responder tudo. Se você não se sentir confortável, tá tudo bem. A gente não vai te obrigar e tá tudo certo. Eu posso te mandar áudio, até que minutos você topa ouvir para entender e também já comentando de, eu vou fazer perguntas. Se você não estiver se sentindo bem, ok, não precisa responder. Mas se você quiser responder a pergunta, não responde com sim ou não, tenta desenvolver um pouquinho para a gente conversar, para a gente puxar um assunto. Então também já estabeleci um pouquinho, depois, né, primeiro contato, e depois já fui estabelecendo um pouquinho também algumas, não regras, né, mas coisas que ela se sentia confortável e que eu me sentia confortável para a conversa fluir também. Eu acho que é importante ter essa conversa com eles. Últimos comentários são que a gente recomendou no passado que fosse um áudio, que fosse uma mensagem, um áudio, que fosse o primeiro contato, só para a pessoa aluna escutar a voz, né, saber que tem outro ser humano atrás. Mas também tem gente mais tímida, tem gente menos tímida, vai ao seu gosto. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu acho que é interessante, que eu lembrei que eu fiz, foi mostrar tipo, como eu fiz o acompanhamento ano passado. Tipo, eu fiz um arquivo inteiro. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Alguém concede permissão aí, por favor? Tipo, eu abri um arquivo no Docs e comecei digitando, tipo, todas as coisas que ele me falava, colocando num documento, tipo, e anotando. Parte porque eu gosto de anotar as coisas e parte porque eu tinha a ideia no final, mas eu não consegui concluir, de mandar para ele tudo que eu escrevi sobre ele, tudo que eu achei, todas as minhas percepções pro Eduardo, para comparar, assim, ver o que eu fui achando e também como uma forma de acompanhamento, para eu lembrar o que ele respondeu de tal coisa, como ele agiu, então pode ser uma forma. Eu só abri, foi um negócio bem simples, mas também é uma possibilidade, não precisa ser essa, mas foi uma coisa que me ajudou e talvez seja útil se alguém gostar também tipo, de escrever e ter o negócio lá. Mas é isso. Acho que nem precisa, Matheus, fica tranquilo. Não, que eu olhei aqui e está autorizado, mas eu desautorizei e autorizei. Não, relaxa, tá tranquilo. Mas legal, gente, brigadão. Ajudou bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos encontros. Tá dando para ouvir direitinho? A respeito dos encontros. O ciclo 1, salvo engano, vai ser do dia 15/8 até o dia 18/9, é isso, né? Um minuto, vou confirmar, mas são 5 semanas. Começando a partir da semana que vem. Uhum. De Entendi. previsão, né? Uhum. E esses encontros, né, de acordo com o ciclo, vai ser quantos encontros? A gente vai combinando com o aluno? Como que é? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Então, como nós previmos que fosse acontecer e a recomendação, né, você pode adaptar ou não, que são 5 encontros em 5 semanas, um encontro por semana. A ideia é que os encontros tenham 1 hora, né, é um tempo, tipo,
razoável, assim, né? A maioria dos encontros ano passado durava isso. A gente enxugou, na verdade, enxugou não, a gente acabou condensando na recomendação para um encontro por semana. Em algum dia, aí o dia que for melhor para o aluno e para o tutor. Mas essa é a ideia. Respondido? Perfeito, perfeito. Obrigado. Gente, a gente continua aqui aberto aí para dúvidas de vocês, se alguém mais tiver. Se não é isso. AD e Débora, quiserem falar mais alguma coisa? Gustavo, pode falar, Gustavo. Boa noite, gente, tudo bem? Queria agradecer a vocês, lógico, estão dando uma luz muito grande pra gente. Tá sendo muito, muito bom. Eu ia perguntar, se caso o aluno, por exemplo, ele queira fazer um encontro presencial, eu tiver disponibilidade sem problema, né? Por exemplo, tem alguns alunos de ETEC, por exemplo, eles gostam da ideia de universidade, etc. E eles pedem para conhecer o campus da USP. E eu levo alguns, quando eu tô tranquilo, assim, tipo, tô fazendo nada, vamos lá, eu apresento a USP, né? Ó, é aqui, é assim, para eles terem uma noção também espacial, né, do território. Eu queria saber se tudo bem, é livre pelo programa, caso queira. Gustavo, obrigado pela iniciativa, mas, cara, eu acho melhor restringir os encontros a online. Contar um negócio que aconteceu com a gente no passado, uma coisa que a gente queria fazer era levar todos os alunos para a USP, para eles conhecerem, né, os alunos na Hierolegária. A questão é que, como a gente é um projeto, é um projeto que não é ONG, é literalmente um projeto social. A gente não tem CNPJ, a gente não tem nenhum termo legal, e em algum grau nós vamos estar tratando de menores de idade, e que, em algum grau, se a gente fala que vai levar, a gente tem uma certa responsabilidade sobre eles. Então, como foi acordado com as escolas que nossos encontros seriam desculpa, que nossos encontros seriam online, e se a gente quisesse levar para a USP, a gente teria, por exemplo, que alugar uma van, ter responsabilidade sobre isso, sobre qualquer coisa que acontecesse. Não que acho que vai acontecer nada, mas se desse qualquer tipo de problema, eu acho que isso poderia tanto ser uma lacuna ruim para o projeto quanto para a escola. Então, a gente prefere manter por eu concordo com você, o quão benéfico seria, mas a gente prefere manter desse jeito, como foi acordado, tanto com a escola quanto com os pais, né, que estão fazendo, para não gerar qualquer tipo de problema, né? Mas temos essa ideia de fazer, só que precisa de um grau de combinado e um grau de coordenação um pouco maior do que a gente tem agora, pelo menos. Então, se o aluno, mesmo que pudesse fazer um encontro presencial, a gente pede que o ciclo seja online, do jeito que foi acordado. Depois, né, a gente não impede que vocês sejam amigos, assim, né? Isso seria descabido, mas fosse algo de você com a pessoa tutora e não algo do aluno ao cubo, entendeu? Só pelos problemas que isso poderia gerar. É algo bem para que não dê problema tanto para o projeto quanto para a escola, quanto alguma coisa relacionada aos pais. Mas é isso. Não, perfeito. Agora que você falou tudo certinho, eu concordo com você. Obrigadão. Mais alguém? Tem tempo, né? Não,
Acho que rendeu mais do que a gente achava, né, Ade? Ah, ainda bem. Bom, se ninguém mais tiver dúvida, da minha parte, agradecer bastante vocês pela atenção, pela disponibilidade, por ficarem com a gente aqui até o final. E a gente vai, acho que passar depois, né, Lucas, para vocês essa questão dos encontros que a gente pretende ter, que a gente vai tentar um espaço parecido com esse, né? Acho que a ideia é a gente estar disponível mesmo para ouvir problemas, discutir e poder auxiliar vocês. Então é isso, pessoal. Da minha parte, muito obrigado. Se o Lucas, Débora e o AD quiserem... Aqui, ó, Vitória. A Vitória perguntou se tem previsão de quando sai a lista dos alunos. Acho que o AD pode falar, né? Então, gente, agradecer primeiro que todos vocês vieram, a gente está muito feliz, né? E é isso, esse espaço de troca é muito importante. O ano passado foi muito legal, principalmente. E eu tava achando que tava dando errado só comigo o negócio, que tava, meu Deus do céu, porque meu aluno não me responde, só comigo isso. Mas não, é normal e esses espaços aqui vão ser muito legais, sabe, para vocês trocarem. Mas respondendo a pergunta, a gente hoje terminou a segunda visita. Os alunos, eles têm um perfil muito variado, então as escolas elas têm perfis muito variados. A primeira escola que a gente visitou, os alunos eles estavam mais engajados. A segunda escola eles estavam um pouco menos, né? E aí geralmente o pessoal do segundo ano estava mais engajado também do que o pessoal do terceiro. Então vão vir pessoas assim diversas para vocês. Mas a lista a gente vai começar a entrar em contato com os alunos amanhã. Provavelmente a gente já vai começar a confirmar o interesse deles amanhã, para entender quem vai poder participar e quem não vai poder. A gente está vendo uma questão de abrir para o pessoal do primeiro ano para ter certeza que vai ter aluno suficiente para vocês, para que a gente consiga fazer o máximo de duplas possível. Então, provavelmente vai sair semana que vem. A gente não sabe se no começo da semana que vem, mas a gente está se esforçando o máximo para não atrasar o cronograma, né? Que a gente disse que ia começar dia 15, mas talvez não comece exatamente dia 15. Mas semana que vem, possivelmente já vai estar a lista solta com as duplas, tudo bonitinho para vocês terem acesso e já começar a falar com a dupla de vocês. Se o Lucas quiser me complementar também. Não, perfeitamente explicado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, Até mais. obrigada, Boa noite. gente. Até mais. Tchau, tchau.